Conselho Universitário da UFMG divulga decisão final do caso de trote na Faculdade de Direito. Ministro Clélio Campolina é o entrevistado da semana. E ainda hoje, o Diário UFMG, as vagas de estágio e o Fica a Dica Normas da ABNT. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Em reunião realizada na tarde de ontem, o Conselho Universitário decidiu pelo desligamento de Gabriel de Vasconcelos Espínola Batista e pela suspensão por um semestre dos alunos Augusto Moreira Martins e Gabriel Mendes Farjado e de Jordano Caetano da Silva pelo envolvimento na aplicação do trote em alunos do primeiro período da Faculdade de Direito, em 15 de março do ano passado. Na manhã de hoje, o reitor Jaime Arturo Ramírez se reuniu com a imprensa e deu o parecer sobre a decisão do Conselho que trabalhou no caso desde outubro do ano passado. Temos plena convicção de que a comissão da Faculdade de Direito que esteve à frente desse trabalho, trabalhou por mais de um ano sobre a questão, ela fez um belo trabalho, bem fundamentado, possibilitou aos alunos o amplo direito de defesa e do contraditório e de diversas formas. Essa comissão concluiu seus trabalhos em junho, esse assunto chegou a nós no mês passado, em julho, ouvimos a Procuradoria Federal da Universidade do ponto de vista da sequência dos ritos processuais e então remetemos o assunto ao Conselho Universitário. Na nossa opinião, o processo está muito bem fundamentado, as penas que foram sugeridas, elas são adequadas, dada a gravidade dos atos que foram praticados. A universidade reconhece que receber os novos alunos seja um rito que faz parte da tradição universitária, mas que não aceitará em hipótese alguma que a dignidade de qualquer pessoa seja violada. Se algum aluno, algum docente ou algum colega técnico-administrativo se sentir agredido de qualquer forma, por qualquer ato, ele pode procurar a administração central, por meio da ouvidoria da instituição, ou, se for um discente, ele pode procurar a assessoria de assuntos estudantis e fazer a sua queixa, a sua reclamação. E aí a universidade vai tomar as medidas cabíveis, analisando cada caso. Em 27 de maio deste ano, foi publicada a Resolução número 6 de 2014. O documento é de autoria do Conselho Universitário da UFMG e proíbe expressamente qualquer forma de trote estudantil na universidade. Agora nós vamos para a redação da TV UFMG com Matheus Arvelos e as últimas notícias da universidade. Boa noite, Matheus. Boa noite, Ágata. Boa noite a você que acompanha o Circuito UFMG. Na manhã de hoje, cerca de 50 manifestantes paralisaram a Avenida Antônio Carlos, bem em frente à portaria da universidade. Pneus foram queimados e faixas utilizadas para o protesto contra a ação de despejo de famílias que vivem nas ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas no terreno da Granja Werneck, também conhecido como Mata do Isidoro, na região norte de Belo Horizonte. Cerca de 8.000 famílias seriam despejadas durante o dia de hoje, mas a Justiça optou por adiar essa decisão por pelo menos 10 dias. O argentino Jorge Dubatti, um dos mais respeitados teóricos na América Latina sobre o teatro, esteve aqui na UFMG na tarde de hoje e participou da aula inaugural do curso de teatro na Escola de Belas Artes. Essa foi uma ação em comemoração aos 16 anos desta graduação aqui na universidade. Dubatti é doutor pela Universidade de Buenos Aires, coordena o Centro de Investigação em História e Teoria Teatral e dirige a Escola de Espectadores de Buenos Aires.
A UFMG convoca para matrícula aqueles classificados na 5ª chamada do SISU. Os candidatos deverão realizar o registro acadêmico amanhã, entre 1h30 e 4h30 da tarde, no DRCA, o Departamento de Registro e Controle Acadêmico, localizado na Unidade Administrativa 3, aqui no Campus Pampulha, da UFMG. Mais informações pelo telefone 3409-4162, também no 3409-4588 ou ainda pelo e-mail info@drca.ufmg.br. E agora a gente termina com um convite. O primeiro Seminário Brasileiro de Museologia, que a Escola de Ciências da Informação vai sediar entre os dias 12 e 14 de novembro, recebe propostas de trabalhos até este domingo. O evento terá como tema a museologia e interdisciplinaridade, pesquisa e formação. E para se inscrever é necessário enviar o texto em 2 vias para o e-mail subsebramos@gmail.com com o assunto Submissão de Trabalho Primeiro Sebramos. Os pesquisadores poderão enviar até 2 propostas de trabalho, uma individual ou até coletiva. O Diário UFMG volta amanhã com mais informações e agora voltamos para o Circuito UFMG com Agatha Azevedo. Normas da ABNT. No Fica a Dica desta semana, algumas das principais recomendações para a normatização de trabalhos acadêmicos. Hoje, a dica é sobre a formatação de texto. O papel deve ser A4 branco, com a margem à esquerda e superior de 3 centímetros e à direita e inferior de 2 centímetros. As páginas são todas contadas, exceto a capa, e quando for o caso, a ficha catalográfica e a folha de aprovação. Todas as outras serão contadas, mas nem todas serão numeradas. Os elementos pretextuais, isto é, até a introdução, serão contadas, mas não terão um número, que é um número arábico, inseridas nelas. A numeração deverá aparecer preferencialmente à direita no alto. A fonte utilizada para o corpo do texto deverá ser Times 12 ou Arial 11. O alinhamento é justificado e o espaçamento entre linhas de 1,5. Já nas citações, gente, nós deveremos deixar o espaçamento entre linhas simples, com recuo de 4 centímetros e com alinhamento justificado. Amanhã nós temos 2 dicas, o formato do texto e as referências, não perca! E quem está aqui comigo no estúdio é o Alexandre Decares com as vagas de estágio desta quarta-feira. Bem-vindo, Alexandre, boa noite. Boa noite, Agatha. Hoje, além das vagas, eu trago dicas sobre como escrever um currículo de sucesso. Na preparação do documento, evite utilizar a palavra currículo ou currículo vitae como título. Em vez disso, coloque o nome completo e evite o uso de fotos. Especifique dados pessoais de maneira sucinta. Deixe bem clara a qualificação profissional, mencionando experiências e cursos que possam condizer com a vaga. É interessante esclarecer para o empregador quais objetivos você procura na empresa se tiver tempo. Se tiver tempo, procure conhecer um pouco sobre ela. As dicas são do Centro de Integração Empresa-Escola. E para colocá-las em prática, hoje temos 2 oportunidades de estágio. A primeira é para o Programa de Extensão Digitais, de implementação do Sistema de Comunicação da UFMG. A bolsa de R$ 400 para alunos de jornalismo, relações públicas ou publicidade e propaganda. A carga horária é de 20 horas semanais e interessados devem enviar currículo e histórico escolar até o dia 18 deste mês para marketing@cdcom.ufmg.br. A última oportunidade de hoje é do Núcleo de Expografia do Espaço do Conhecimento. São 3 vagas para alunos de arquitetura, design ou museologia. A bolsa é de R$ 400 para trabalhar 20 horas por semana. Para concorrer, envie o currículo para o e-mail expografia.conhecimento@gmail.com até o dia 22 de agosto. Volte com mais dicas
e oportunidades na próxima semana, Agatha. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, uma entrevista com o ministro da Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina. O Circuito UFMG volta já. Boa noite. Uma economia sustentável é o sonho de qualquer país, mas conquistá-la não é das tarefas mais fáceis e exige investimento em pesquisa e desenvolvimento. Talvez por isso o gasto em ciência e tecnologia tenha aumentado tanto nos últimos 10 anos em todo o planeta, chegando a 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em 2011, crescimento médio de 6,7% ao ano. Processo que, claro, inclui as universidades. Das 4 instituições que lideram os pedidos de patentes no Brasil, por exemplo, 3 são universidades. A UFMG está entre elas. Os dados são de uma pesquisa internacional realizada em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para falar sobre a importância da universidade para a pesquisa e o desenvolvimento e ainda sobre o horizonte da ciência, tecnologia e inovação no mundo. Nós recebemos hoje o ministro Clélio Campolina. Ministro, obrigado por sua presença aqui no circuito. É um grande prazer voltar ao UFMG. Pois é, o senhor já esteve, à frente da UFMG, então vamos aproveitar um pouquinho essa sua visão ampla sobre o fazer ciência e saber qual que é a contribuição que a universidade pode dar para a ciência, ministro. Olha, nós estamos vivendo a chamada era do conhecimento. E na era do conhecimento, educação, ciência e tecnologia são os instrumentos centrais para qualquer projeto de desenvolvimento. E o Brasil, como um país que chegou tarde no desenvolvimento econômico, tem hoje uma responsabilidade redobrada de fortalecer o seu sistema educacional, o seu sistema de pesquisa, e as universidades, obviamente, são as instituições líderes desse processo. Também no mundo, ministro? Também no mundo. O mundo está passando por uma corrida científica e tecnológica sem precedente, e principalmente à luz das mudanças recentes, a queda do regime socialista institucionalizado através da União Soviética e, por outro lado, a crise do capitalismo central, da Europa, dos Estados Unidos e do próprio Japão, e, simultaneamente, a emergência de um conjunto de países, os países de crescimento mais recente, entre os quais está o Brasil, mas com destaque para a Ásia. Há toda uma interpretação de que o centro econômico do mundo estaria sendo migrado para a Ásia, com o crescimento chinês, com o crescimento coreano, com o crescimento da Índia e outros países de menor porte, mas compondo um conjunto de países com uma dinâmica muito acelerada, principalmente da China, que já assumiu a posição de líder mundial no valor da produção industrial. E justamente por isso é importante que haja uma relação entre as universidades chinesas e asiáticas também e a brasileira? O que o senhor pensa? É extremamente importante, quer dizer, o Brasil tem que ampliar a sua internacionalização, aumentando a mobilidade de estudantes, de professores, de pesquisadores e, principalmente, também sem perder o vínculo com as universidades dos sistemas mais desenvolvidos até então, Europa e Estados Unidos, mas pensando em 2 outras dimensões. Uma dimensão asiática, pelo crescimento acelerado, pelo peso que isso pode ter no futuro da economia mundial, e, por outro lado, numa relação solidária sul-sul com a América Latina e a África. Para além da universidade, de que forma que o Brasil pode se beneficiar desse protagonismo chinês, hein, ministro? Nas indústrias, nas empresas, enfim. Primeiro, o seguinte, o país tem que ver educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento como uma coisa articulada. É muito importante o esforço para melhorar as condições da educação básica. Não se faz educação a partir do 2º andar, então isso é uma preocupação do governo de apoiar a educação básica, apoiar o sistema acadêmico universitário e fazer uma ponte do avanço científico com a sua aplicação de interesse econômico e de interesse social. Então, acho que esse é hoje, digamos, a agenda do momento. A agenda do momento é combinar avanço científico e tecnológico com modernização produtiva e melhor resultado social. Ministro, agradeço demais a sua presença aqui no circuito, viu? É um grande prazer voltar ao UFMG.
Obrigado. Bom, o Circuito FMG de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até a próxima.